E aí pessoal, beleza? Cara, hoje no 2 Minutos de Química a gente vai fazer a parte 3 do capítulo de difusão, que como a gente já comentou, é um fenômeno que acontece o transporte de massa dentro de matérias, né? Então, aqui a gente vai falar um pouco sobre difusão em sólidos. É um ponto onde às vezes o pessoal não se toca muito bem, porque a difusão em líquidos é muito fácil de você ver. Você consegue ver substâncias vindo, se deslocando dentro de um líquido. Tudo bem. De um gás também é fácil de você ver. Se você olha, por exemplo, a fumaça que está se propagando, né, você consegue ver ali uma difusão no líquido, tranquilo. Agora em sólidos, essa difusão acontece mesmo em sólidos? E a resposta é sim. Né? E essa daí é uma parte bem legal, porque por mais que nós não estejamos ainda acostumados a ver, a encarar isso, é um processo muito interessante, muito importante no desenvolvimento de diferentes materiais e suas características, beleza? Então aqui, por exemplo, eu coloquei para vocês algumas imagens que a gente vai acabar comentando, como dessa engrenagem aqui, que você pode ver que ao centro dela existe aqui uma coloração e na borda outra, e coloquei outras imagens aqui, no qual é possível ver que existe um deslocamento, uma mistura de estruturas, de substâncias, beleza? Mas bora lá. No caso dessa difusão em sólidos, né? No interior dos sólidos, a difusão ocorre por movimentação atômica, no caso dos metais, de cátions e ânions, no caso de cerâmicas, e de macromoléculas, no caso de polímeros. Então a gente acaba observando que, ao depender da estrutura que nós temos, vamos ter diferentes tipos de deslocamento ali. Isso tem algumas consequências. Se eu trago o deslocamento de metais, aquela estrutura atômica, por exemplo, eu não estou deslocando bem cargas opostas, eu estou fazendo ali mais um deslocamento da nuvem eletrônica do meio. E isso às vezes se representa como mudanças de coloração, aquecimento brando, assim por diante. Se eu faço uma mudança, uma transição, né, uma movimentação de cátions e ânions, isso já é um pouco mais restrito, porque existe uma dependência um do outro, né, no caso desses cristais. E aí eu tenho que ter movimentações muito sutis, que senão ele quebra por completo. E no caso dos polímeros, nem tanto, essa já é uma movimentação bem mais fluida e até mais constante. Então a gente acaba vendo, por exemplo, efeitos como a cementação. Aquela engrenagem que eu mostrei anteriormente, olha só, isso daqui é uma engrenagem que passou por um tratamento termoquímico. Então basicamente nós temos aqui uma engrenagem, possivelmente de ferro ou de aço, no qual foi jogado carbono sobre ele e depois aquecido. Quando se faz isso, esse carbono ele acaba difundindo para a estrutura do metal, e aí você vai ter uma mudança na sua conformação. Isso é feito principalmente para poder fazer um aumento na dureza da peça. Tá? Então quando a gente faz esse corte dessa estrutura cementada, a gente consegue ver que existe de fato a formação de uma camada ali nela. Não é simplesmente algo que ficou superficial, é algo que incrustou no nosso metal, beleza? E a gente tem que ver que essa movimentação, e a de cada átomo, ela pode ser descrita como sendo um caminho aleatório no espaço. Não existe um caminho bonitinho que vai se guiar. Minha difusão ocorre só em linha reta, ela ocorre só verticalmente, horizontalmente. Não. Nós podemos ter diferentes caminhos que ele pode seguir. Então, isso aí a gente diz que é uma movimentação feita por pulos, né? Ele vai sair de uma estrutura para outra, para outra, para outra, e não tem meio como a gente mensurar isso, né? Ou prever isso. O que a gente consegue mais prever seria se essa estrutura, esse átomo, ele vai estar migrando para a superfície ou para o interior. Que é uma coisa que a gente faz muito no tratamento térmico de metais. Muitas vezes nós fazemos o tratamento térmico para fazer com que alguns metais que estão ali na composição misturados, eles vão para a superfície. E aí vão fazer alguns grãos ou mudar os contornos de grão. Quem gosta de estudar metalurgia acaba vendo bastante sobre isso. E a gente tem o seguinte: uma visão idealizada da difusão em sólidos pode ser obtida com o auxílio da teoria do par de difusão. O par é formado quando as superfícies de dois materiais metálicos distintos são colocados em contato e aquecidas por um dado tempo. Ou seja, eu vou pegar duas peças metálicas, vou unir essas duas e vou aquecer.
Esse aquecimento, normalmente, ele pode ser proveniente por uma solda, por exemplo, né? Onde você faz um aquecimento de elevadas temperaturas naquela junta ali, com a ideia de que eles possam se liquefazer ou sofrerem de fusão e unir-se. Mas esse processo também pode ser natural. Só que se ele é natural, ele é um processo muito mais lento, né? Então, se você for ver, às vezes acontece, você tem ali um parafuso que ele está segurando uma peça metálica. Às vezes você quer tirar e está difícil, né? Isso pode ter acontecido pela oxidação da peça, que aumenta o volume, ou por um efeito de difusão. Se você olha, por exemplo, peças em motor de carro, que normalmente são aquecidas, né, e são feitas para ter uma resistência elevadíssima, às vezes eles não oxidam, eles não enferrujam. Mas quando você tenta tirar algum parafuso, alguma coisa ali, é muito difícil. Devido ao constante aquecimento, é comum que tenhamos essa difusão de uma espécie sobre a outra, né? E como a gente pode ver aqui, ó, separei em 3 momentos, onde no primeiro eu tenho ali as bolinhas cinza, né, mais à esquerda, e depois as bolinhas escuras mais à direita. Elas estão totalmente separadas. No momento 2, essa barreira aqui ela é quebrada, né, e pode-se observar a difusão de algumas espécies de um lado para o outro, tanto da esquerda para a direita como da direita para a esquerda. E no momento 3 há uma difusão mais constante, nessa peça já teve uma mistura mais avançada. Tá? Mas bora estudar esse par de difusão de momento a momento dentro desse caso. No caso, considerando que eu tenho aqui a união de uma peça de zinco com uma peça de cobre, tá certo? Nesse primeiro momento aqui, a gente pode ver que as peças estão apenas encostadas e que não tem diferenciação nenhuma, não tem mistura nenhuma em termos de composição, né? Então, nesse caso aqui, eu tenho um par de difusão zinco-cobre antes de ser submetido a qualquer temperatura elevada. Depois, eu coloquei uma representação mais atômica disso, onde a gente representa aqui do lado esquerdo, nós vamos ter essas moléculas, né, esses átomos de zinco, e do lado direito os átomos de cobre, todos separadinhos. E quanto a percentual, quanto à composição, do lado esquerdo, 100% zinco, do lado direito, 100% cobre. Para isso daqui, realmente não ter nenhuma diferença. Depois de um tempo do aquecimento, depois da um pouco mais de estabilização, a gente vai observar que no meio, naquela faixa que unia os dois, eu vou ter agora a formação de uma liga zinco-cobre. Então, na extrema esquerda, eu tenho apenas o zinco puro, aquele que não se misturou. Do lado direito, na extrema direita, eu tenho o cobre puro, o cobre que não se misturou. E ali no meio, eu tenho uma mistura de átomos de zinco e de átomos de cobre. Houve a formação de uma liga, houve uma espécie de solda aqui. Então a gente pode ver que esse par zinco-cobre, após ser submetido a um tratamento térmico, ele mostra uma zona de difusão com a formação de uma liga, né? Se a gente olha para ver a nível atômico, nós podemos ver que alguns daqueles átomos vermelhos, que estavam todos concentrados à esquerda, foram um pouco mais para a direita. Átomos de cobre que estavam mais concentrados à direita foram para a esquerda, fazendo com que naquela região de interface tenhamos uma mistura. Então, aqui é a representação esquemática da localização dos átomos de zinco e cobre após o tratamento térmico, e a gente vê a formação dessa liga. E falta ainda aquela composição percentual, né? E a gente vê que agora, que era muito truncado ali no meio da posição, ele tem uma suavização. Então começa com 100% zinco, mas depois de um certo deslocamento ele começa a cair suavemente, não trancadamente, enquanto a do cobre ali, né, ele começa do zero e vai subindo também suavemente. Esse aqui é o gráfico das concentrações de zinco e cobre em função da posição após o tratamento térmico. E aqui a gente vê que existe a formação de uma liga intermediária com uma composição da mistura, o que acaba fazendo uma solda ou uma união entre eles. Beleza? Então, galera, por hoje é isso. Falou um pouquinho aqui sobre essa difusão em sólidos, que é um tópico bem interessante que às vezes a gente nem toca o que acontece. Eu citei o caso de metais porque acho que é um caso mais prático e palpável. Se a gente for falar de cerâmicas, é um processo um pouco mais lento, um pouco visual. Se a gente for falar de polímeros, pode ser até um caso um pouco mais visual. Mas ainda assim a gente teria que ter uma boa base de o que é o polímero para poder falar dessa difusão, né? Então, por hoje é isso. Valeu, falou. Qualquer dúvida ou pergunta vocês podem deixar nos comentários e até o próximo vídeo.